Gente, bom dia mais uma vez. Podem ir tomando seus lugares. 5 minutos a gente está iniciando a nossa última mesa do Conasamba 2025, que é a mesa administração do maior espetáculo da Terra, que é a reunião dos nossos gestores, nossos presidentes de ligas. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, a felicidade de poder estar recebendo vocês mais uma vez em Florianópolis. Agradecer também o patrocínio do SEBRAE, do MEMP, do Ministério do Empreendedorismo, e os nossos parceiros que fizeram desse Conasamba 2025 o maior congresso de carnaval do país e da FENASAMBA também. Então, para nós começar a compor a mesa, eu vou chamar aqui o nosso mediador, que vai estar conduzindo os trabalhos, nosso presidente da Liga de Corumbá, Vitor Rafael. Bom dia a todo o nosso público da Conasamba. Só quero alertar o nosso amigo Júnior que eu sou ex-presidente de liga. E agora estou na vice-presidência da região Centro-Oeste da Federação Nacional das Escolas de Samba. E é um prazer imenso estar aqui para mediar uma mesa tão importante para falar sobre gestão de carnaval, algo que eu fiz no meu município, Corumbá, Mato Grosso do Sul, durante 5 anos. Então, sem mais delongas, quero convidar para compor o dispositivo o presidente da Liga RJ da Série A do Rio de Janeiro, Série Ouro do Rio de Janeiro, Hugo Júnior. Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Renato Remondini, o Tomate. Presidente da Liga do Carnaval da cidade de Santos, Fábio Prisgoda. Chamar também o presidente da UESP, Alexandre Magno, o Nenê. Presidente da Superliga do Carnaval do Brasil, também do Rio de Janeiro, Luiz Vinícius Macedo. Também chamar aqui a presidente, eu sempre erro o nome da liga, pelo amor de Deus, da USGAPA, Kelly Ramos. Chamar o segundo vice-presidente da FENASAMBA, Juarez de Souza. Também, finalizando nosso dispositivo até o nosso último convocado chegar, também o nosso secretário-geral da FENASAMBA, Moa. Também quero aproveitar aqui, para que esse momento fosse possível, contamos com os nossos patrocinadores e apoiadores, que acreditam na força do carnaval das escolas de samba como patrimônio cultural brasileiro. O patrocínio é do SEBRAE e do Ministério do Empreendedorismo. Estou fazendo um pequeno parênteses aqui, o presidente da ESA, Fernando Guga, agora também compondo nosso dispositivo. Contamos também com o apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina,
o Governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura de Florianópolis, Costa Júnior Produções e Eventos, Kroll, acho que eu imagino que seja isso, produtora, agência Evoé e a NDTV. Os parceiros são a Capa, a Três Corações e a Buzer. E a realização é da Fena Samba e da Liga Independente das Escolas de Samba de Florianópolis. Antes de mais nada, também quero ressaltar que a Liga Independente das Escolas de Samba de Maracanaú não pôde estar presente, mas deixou aqui uma nota de agradecimento. Ali Camará manifesta sua gratidão à Fena Samba pelo honroso convite para participar da roda de conversa no evento Cona Samba, em Florianópolis, no dia 28 de setembro. Por motivos particulares de ordem médica, infelizmente, não será possível estarmos presentes na atividade prevista para este dia. Desejamos pleno êxito ao encontro, certos que será um momento de grande importância para o fortalecimento e a valorização do samba em todo o país. Com estima e respeito, Riek dos Santos Barcelos, presidente. Então, essa mesa que está composta aqui são de pessoas que abrem mão, tal e qual os presidentes, os dirigentes de escola de samba, de grande parte do seu dia e, por que não dizer, de sua vida, para se dedicar ao carnaval muito mais do que o nosso público se dedica. Quem trabalha em carnaval sabe que é uma atividade que não para e nem todo mundo do grande público tem a mesma percepção. Geralmente começam a falar faltando um mês, faltando 15 dias, enquanto a gente nem acaba a quarta-feira de cinzas, na quinta-feira já tem que pensar no próximo período carnavalesco. E é muito importante frisar da qualidade da mesa que está aqui disposta. Nós temos, e a Fena Samba proporciona isso, nós temos os carnavais que são referência para todos no país, hoje, Rio de Janeiro e São Paulo, e também municípios que fazem o seu carnaval com toda a batalha diária que é necessária para colocar as escolas de samba na rua. Isso é muito importante que a gente tenha essa dimensão e esse intercâmbio. Então, vamos começar com a sua fala. Os microfones estão posicionados nas mesas, né, laterais. Creio que são 2 microfones. Então, a gente vai revezando. A gente começa com o presidente da Liga RJ, Hugo Júnior. Oi. Uma boa tarde a todos. Com muita satisfação, estou aqui junto com profissionais que compartilham dessa árdua função que é organizar o maior espetáculo do planeta, saudando o mediador Caxitu. Obrigado pelo convite. Conte sempre com a Liga RJ, tá bom? E é isso, é um momento que a gente tem que juntar forças, porque em unidade a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E estar aqui com outros presidentes de ligas, a gente precisa provocar, principalmente eu acho que o poder público. Sem o poder público a gente não consegue caminhar. Eu tive juntamente com o presidente da Superliga na semana passada no Ministério da Cultura, onde a gente foi atendido pela ministra. E a gente precisa juntar essa força, irmos todos, porque a gente tem que batalhar dentro do Ministério da Cultura de termos uma previsibilidade permanente e que consiga sustentar não só nos dias de folia, mas sim ao longo do carnaval. Então eu acho que hoje, aqui no Cona Samba, representando o carnaval do Brasil inteiro, claro, fora do país também, a gente tem que batalhar por isso, presidente. Então, eu, enquanto presidente da Liga RJ, conto com esse apoio de vocês para que a gente possa, juntos, a gente ter essa previsibilidade e a tranquilidade de que o trabalhador vai ter repasses, vai ter uma segurança ao longo do ano. Tá bom?
Quero ressaltar que, acho que, como vários de nós aqui, eu estou com o voo marcado e em algum momento talvez eu tenha que me ausentar, a depender de quanto vai se prolongar a nossa mesa. Já peço desculpas desde já por isso. Agora, para a sua fala, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Renato Remondini Tomati. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui, agradecer meu amigo Cachito, toda a direção aí da FENASAMBA, meus companheiros aqui de paixão, né? A gente fala de profissão, mas acima de tudo de paixão, porque somos apaixonados pelo que nós fazemos, malucos, talvez, né? Talvez mais malucos do que apaixonados, mas para a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo estar aqui é um prazer imenso. A gente vem numa crescente muito boa, compartilho totalmente aí da ideia do Hugo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ultrapassar barreiras, ultrapassar fronteiras e mostrar o quanto o carnaval impacta na vida das pessoas, o quanto o carnaval gera, não só de turismo, não só de emprego, não só de questões sociais, mas sobretudo também questões de saúde. A gente estava ali fora agora falando um pouco sobre as pessoas que nos relatam que são curadas da depressão por ingressarem ou adentrarem numa escola de samba. Então, o papel de uma escola de samba, eu entendo que o nosso grande desfile de carnaval, ele é só aquele complemento do nosso último dia de trabalho, daquele fim do ano, mas o papel de uma escola de samba são 365 dias de batalha. Por mais que nossos carnavais pareçam ser grandes, eu acho que quanto maior o carnaval, maiores são os problemas, né, Hugo, né, Cachito, demais colegas aqui. O Fábio está participando de um projeto que a gente está desenvolvendo pela primeira vez em São Paulo, que o Rio já faz isso há muito tempo, que é o desfile das escolas de samba mirim. Eu acho que se a gente não olhar e valorizar o nosso passado e pensar no nosso futuro, a gente realmente não chega a lugar nenhum. Então, agradeço muito pela oportunidade, muito pela troca de conhecimentos aqui, e eu espero que o nosso carnaval cada vez mais tenha progressos e conquistas. Obrigado. Agora, com a palavra, o presidente da Liga do Carnaval de Santos, Fábio Prisgoda, é isso? Eu falei bem. Fábio Prisgoda, agora a sua fala. Boa tarde a todos. Agradecer ao Cachito pelo convite, pela oportunidade, aos amigos aqui da mesa, ao público que está nos assistindo. Se a gente for falar e escutar aqui, todos vão perceber que a linha de raciocínio é a mesma, né? O Carnaval de Santos já foi considerado o segundo maior do país, né, perdendo na época, né, nos anos 70 e 80, somente para o Rio de Janeiro, né, onde saíram grandes sambistas, né? Temos na nossa cidade a nossa referência, que é Seu Drauzio da Cruz, né? Para quem não conhece a história de Seu Drauzio, Drauzio conseguiu ser rei momo em Santos e em São Paulo, né? Ele tinha uma afinidade muito grande com o seu Juarez, né? Então ia a São Paulo e levava e recebia conhecimento sobre o carnaval, né? Tivemos também Lídia, a Majestosa, uma das maiores portas-bandeiras do nosso estado, né? Rubens Gordinho, músico, compositor, parceiro de Arlindo Cruz, também é da nossa cidade, um dos maiores vencedores de sambas enredos do nosso país, né? E os nossos problemas são iguais, né? Independe do investimento que é feito e do tamanho do carnaval que é do Tomate em São Paulo e dos outros amigos e o nosso de Santos, né? A gente sempre vai falar do mesmo problema, falta de investimento, falta de incentivo, né? Enquanto todos nós aqui não dermos as mãos e formos a Brasília no mesmo objetivo, a gente não vai conquistar nada. Não adianta eu ir lá sozinho, o Tomate ir sozinho, os outros amigos ir sozinho, o Cachito ir sozinho. Temos que ir todos unidos, sempre num ideal, né? Juntar a força política, que tem que ter uma representatividade grande no carnaval, porque para eles só usam a gente na época de eleição quando eles querem, né? Enquanto a gente não se unir, não fazer realmente alguém que vai brigar por nossos objetivos, né? Colocar lá, até deixo uma sugestão, né? De ser criada uma lei de incentivo diretamente ao carnaval, né? Aos nossos desfiles, aos nossos blocos. Infelizmente a gente não vai sair do lugar, porque realmente a gente depende de força política para o nosso crescimento. Santos é um carnaval que está num crescimento gigantesco, mas realmente a falta de investimento é bem precária, né?
continuamos fazendo a nossa festa e grandes espetáculos graças à paixão, como o Tomate falou, nossa paixão, nossa loucura, porque a conta nunca vai fechar, né? Somos todos loucos, né? O que a gente pede realmente é respeito ao nosso povo e respeito à nossa cultura. Muito obrigado. Presidente Fábio, tem um ditado no meu município que diz que a escola de samba que fecha no azul, um desfile de escola de samba, está fazendo alguma coisa de errado. Lá sempre tem esse ditado. Quero quebrar um pouquinho o protocolo aqui, chamar ao nosso dispositivo o presidente da FenaSamba, Cachito Ricardo Campos. Enquanto o Cachito está chegando, a gente já passa a fala para o presidente da UESP, Alexandre Magno, o Nenê. Agora foi, presidente. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes que estão nos acompanhando, o pessoal aí de casa também, os internautas que estão ao vivo aí, escutando aqui, todos os dirigentes e as dirigentes do Carnaval do Brasil. Muito me deixa orgulhoso estar do lado de pessoas tão poderosas assim, poderosa no sentido realmente, como foi dito aqui, para ser um gestor de Carnaval, tem que abdicar da vida. O Vitor colocou muito bem, na qual também faço a minha referência, porque uma coisa é ser um gestor de uma empresa, outra coisa é a gente pensar na administração do Carnaval, porque são poucas empresas no mundo que faz isso com excelência, que mexe com o emocional. Talvez uma das grandes empresas do mundo é a Disney, que trabalha com sonhos, né? Inclusive está lá na sua missão, nos seus valores e tudo mais. Talvez é a única que pensa no emocional das pessoas e, obviamente, que uma empresa com fins lucrativos, enquanto nós não temos esse fim lucrativo, mas pensamos também no emocional e trabalhamos com o sonho da pessoa, trabalhando com a vida diretamente das pessoas. Então, eu gosto muito de dizer que a gente precisa encontrar uma balança, um equilíbrio entre falar em quanto Carnaval nós temos que pensar enquanto um produto e quanto Carnaval nós temos que pensar como uma empresa. Isso a gente precisa achar esse equilíbrio. É importante citar nesse momento o presidente Cachito, um grande desbravador do samba, um dos grandes intelectos que eu conheci nessa minha vida, meu grande professor, meu grande mentor intelectual. E a gente também está muito preocupado com esse relacionamento político, e que não adianta falar de gestão do Carnaval sem não falar de política. Aqui as falas vão mais ou menos convergir para esse assunto, porque não tem como entender que o Estado não precisa estar dentro do nosso evento. Não dá para relacionar uma coisa, deixar de relacionar uma coisa na outra. É importante, importantíssimo. Dizer também que nesse nosso caminho, que não é muito fácil, a UESP, né, a Escola de São Paulistana, que é a base do Carnaval de São Paulo, né? Nós concentramos 73 entidades carnavalescas filiadas, estamos uma entidade de passagem que alimenta o Carnaval para que as entidades cheguem do sambódromo, cheguem na Liga, e o nosso Bloco Carnavalesco Fantasia também estão lá. Temos que olhar para o futuro, porque o Carnaval está passando por algumas situações, inclusive que nós levamos isso também para a ministra Margarete Menezes esses dias, está passando por um combate, seja através dos ataques religiosos, através dos ataques sociais, através dos ataques racistas, e nós levamos essas demandas para elas, com a importância de que o Carnaval precisa ser também olhado não só na esfera municipal, mas tanto na esfera estadual e tanto na esfera federal. Fico muito grato por ter passado 3 dias potentes aqui, né, na CONASAMBA, e entender que os dirigentes estão todos com o mesmo pensamento de unificação, importantíssimo, que faço aqui também uma referência ao meu grande irmão aqui, presidente Tomate, porque nós estamos também muito engajados na luta lá em São Paulo, em prol do Carnaval, unificando as nossas ações,
que inclusive, presidente Castilho, gostaria de reforçar aqui que já foi solicitado que a Conasamba vá para São Paulo. Conversei com o presidente Tomate, já fizemos uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o presidente Ricardo Teixeira, no qual também é um grande apoiador do Carnaval, e com o secretário de Cultura, Total Parente, no qual nós solicitamos que o presidente, e aceitou de cara, fizesse, inclusive, esse aporte através da Câmara Municipal para ter essa rúbrica da Conasamba para o Carnaval 2026. Então, a Fena Samba 2026, para a gente quer levar para São Paulo. Está aqui o presidente Tomate, estamos nessa campanha aí e queremos muito que o Brasil esteja desembarcando em São Paulo ano que vem. Obrigado, gente. Agora, para suas palavras, o presidente da Superliga, Luiz Vinícius Macedo. Presidente elegante, realmente. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao meu companheiro Cachito, um amigo de longa data, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre o nosso carnaval, lá da Intendente Magalhães, do Rio de Janeiro. Saudar aqui aos companheiros de mesa, o presidente Hugo, da Liga RJ. Dizer para vocês que mais importante do que a gente só se reunir é o que tem acontecido. Hoje, na Conasamba, a gente tem a oportunidade de explicar para as pessoas o movimento que tem sido capitaneado pela FENASAMBA, de fazer com que a gente chegue e seja recebido no Ministério, né? Isso é de uma relevância, de um tamanho que as pessoas têm que começar a entender. Nós não éramos recebidos em lugares nenhum, né? Hoje, uma ministra, que não é uma ministra carioca, isso pesa. Eu não estou aqui fazendo julgamento em relação ao Ministério, mas essa paixão do Carnaval é de quem vive. Ela é uma paixão nossa, né? Dos nossos desfilantes, do nosso público. E é evidente que existem outros tipos de cultura no nosso país. Então, a nossa briga hoje é fazer com que o Ministério olhe, né? O Ministério, quando eu falo Ministério da Cultura, porque é o órgão responsável, mas fazer com que o governo federal tenha um olhar para os carnavais do Brasil. No Rio de Janeiro, e o presidente Hugo está aqui, nós estamos avançando numa política, Cachito, na Câmara Municipal, para que se tenha uma previsibilidade dos recursos para as escolas de samba, uma coisa que não acontecia, porque nós passamos um momento no Rio de Janeiro onde a política mudou, né? Tem aqui vários representantes, dona Raquel Valença, o presidente Luiz Carlos Magalhães que está ali. Nós tivemos um momento que a Prefeitura do Rio não olhou mais para o Carnaval. A partir de agora nós vamos cancelar essa cultura e vocês não existem. E isso foi um momento muito triste na nossa história. Com essa política pública que está sendo feita, capitaneada lá pelos presidente da Câmara Municipal do Rio, Caiado, é o coautor, o autor da lei é o vereador Felipe Pires. Essa lei diz que vai dar previsibilidade. Caso havendo recurso, porque não pode criar despesa, né? Nós achamos chamar de despesa. Nós não pode criar despesa. Foi feita uma lei que vai estar tramitando lá, e a gente participa ativamente do processo da criação dessa lei, para que, em caso havendo subvenção, a gente saiba dizer assim, ó, subvenção vai cair no dia 10 de outubro do ano anterior, né? Para que a gente possa produzir. É um problema muito grande, acredito que todo mundo compartilhe dessa dificuldade, o dinheiro não sai, no nosso caso já saiu o dinheiro lá em janeiro, então isso é importante a gente dizer, que esse é o nosso trabalho. Tenho certeza que todos aqui passam pela mesma situação. A gente teve que criar uma credibilidade nas nossas entidades para que a gente conseguisse ter crédito. Os fiadores somos nós. A gente teve que construir essa confiabilidade por parte dos fornecedores para que as nossas agremiações pudessem fazer o seu carnaval. O aporte público vem depois, e graças a Deus que vem. Então, a nossa briga é para que continue vindo, mas que a gente tenha uma previsão de quando ele vai vir. Em relação ao governo federal, nós tivemos agora, bem recentemente, semana passada, a gente retorna agora para Brasília, eu e o Hugo, na segunda-feira, a gente já vai direto daqui para lá. E a nossa briga é para que a gente seja escutado.
Então, tivemos representantes aqui do Ministério, existe já um GT, um grupo de trabalho, para tocar esses assuntos referentes a Carnaval. O pedido que nós fizemos lá, Cachito, e você é a pessoa que levou esse processo para lá, é que se crie uma rúbrica dentro das leis que já existem, né, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a própria Lei Rouanet, para que tenha uma rúbrica específica para Carnaval. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa brigar para um recurso que seja anual. A gente falou até, estou um pouco me alongando, mas vou terminar, a gente tem falado muito de um fenômeno que tem sido reparado por todos os dirigentes. A gente não tem conseguido renovação em alguns segmentos. Acho que todo mundo compartilha disso. A gente não tem conseguido renovação no segmento de baiana, segmento de harmonia. A gente tem tido muita dificuldade. Mas por que essa dificuldade? Porque as quadras das escolas de samba não têm recurso para se manter durante o ano. E aí você afasta as pessoas daquele convívio. E a gente precisa buscar isso. Então foi essa pauta que nós brigamos no Ministério. Tenho certeza que a ministra foi sensível, né? Ela, inclusive, colocou uma pessoa que eu acho que é importante a gente citar, que é a secretária Cláudia Leitão, que está fazendo agora um movimento para atender as nossas demandas. Então, eu acho que a gente junto, com esse time aqui, levando o peso das nossas regiões, eu acho que a gente vai fazer uma pressão no Ministério, porque é muito bonito, é muito fácil cantar samba enredo quando a gente precisa receber um presidente de outro país, botar as mulatas no aeroporto, mas tem que valorizar também. É importante expor, é importante dizer que é isso que a gente tem de cultura no nosso país, junto com as demais, mas precisa valorizar e precisa principalmente entender que dinheiro para o Carnaval não é custo, é investimento. Com isso eu termino a minha fala, agradeço a todos. Obrigado. Agora, para a sua fala, a presidente da USGAPA, Kelly Ramos. Sete segundos. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, um pouco surpresa, né? A única mulher aqui na mesa. Dá um nervosismo, né? Mas, dando seguimento aqui à nossa pauta, quero dizer que compactuo do pensamento. Acho que a gente, nesses dias, a gente tem visto falar de projetos, de leis, né, de Lei Rouanet, e eu acho que a gente precisa muito mais que isso. Em unidade, a gente precisa criar uma lei que nos garanta, que nos dê garantia independente de partido político que esteja no governo. O Carnaval de Porto Alegre, ele morreu em 2018, né, presidente Chores? Em 2018 ele morreu, e nós, com muito custo, ressuscitamos o Carnaval. E a gente não pode mais passar por isso. O Carnaval não pode passar pelo que Porto Alegre passou. Então, acho que a gente precisa criar lei, garantia, independente do partido que esteja no governo, a gente tem que ter o recurso garantido, né? Outra coisa que a gente precisa garantir, né, é que, embora nossas escolas de samba tenham, sim, o trabalho social, o trabalho de educação, o trabalho de saúde mental também, nosso objetivo é cultura. E nós precisamos ser reconhecidos como fazedores de cultura. Essa é a nossa atribuição, fazer cultura. Da mesma forma que existe o Fundo Nacional de Educação, o Fundo Nacional de Assistência Social, nós temos que batalhar pelo Fundo Nacional do Carnaval. Isso nos garantirá, independente de qualquer governo, isso nos garantirá o trabalho ano a ano. A gente tem que ser conveniado, e eu venho falando isso desde que eu assumi a USGAPA, a gente precisa conveniar escola de samba
né? Da mesma forma que a educação faz conveniamento, faz a parcerização, agora, né, pelo modelo do marco regulatório, da Lei 13.019, isso a gente precisa garantir para as escolas de samba, porque nós também somos escolas, só que nós não somos escolas de educação nem de assistência, nós somos escolas da cultura, nós produzimos cultura o ano todo, e isso é essencial. A gente precisa disso para, sim, construir novos talentos no carnaval, para, sim, garantir com que a nossa gurizada esteja dentro das nossas escolas de samba, porque eles são o futuro do carnaval, senão daqui a pouco o carnaval acaba. E não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa dessa garantia. A gente precisa ter leis que, independente de partido político, né, a gente vai fazer o carnaval. Isso será garantido. De antemão também aqui, com todo respeito a São Paulo, eu preciso reivindicar aqui, né, um fato que aconteceu. Ano passado, quando a samba era para ter sido em Porto Alegre, e devido à tragédia que a gente teve das enchentes, né, o Conasamba acabou vindo para Santa Catarina, né? E eu preciso aqui, presidente Caxitu, pedir que a gente consiga levar no próximo ano o Conasamba para Porto Alegre. No próximo ano, nós vamos fazer 70 anos de competição de escolas de samba. E é um belíssimo momento para a gente estar com o Conasamba lá. A gente precisa fortalecer esse processo. Infelizmente, o carnaval, como eu já disse aqui, ele passou por algumas quedas e a gente está novamente levantando o carnaval de Porto Alegre. Então, eu preciso da ajuda, da união de vocês, para que todos vocês estejam em Porto Alegre, para que a gente consiga transformar Porto Alegre, o carnaval de Porto Alegre, no turismo. Porque hoje é fácil as pessoas virem para o carnaval, para Santa Catarina, porque aqui tem praia. Porto Alegre, todo mundo sai de Porto Alegre no verão para ir para a praia, inclusive para Santa Catarina. Então, é isso que a gente precisa da força dos pares aqui, e, né, dessa compreensão, para que a gente mostre a todos o que é o carnaval e o quanto é importante o carnaval na nossa cidade. Então, eu conto com a ajuda e conto com a compreensão dos amigos de São Paulo, mas eu preciso deixar aqui essa reivindicação. Conasamba 2026, comemorando 70 anos das escolas de samba de Porto Alegre. Obrigado. Antes de chamar o nosso próximo convidado, quero fazer um agradecimento especial à equipe que está fazendo a tradução da linguagem brasileira de sinais aqui em tempo real para a gente, que são um show à parte, porque além de transmitir aquilo que falamos, mas também estão transmitindo aquilo que sentimos. Eu acho que isso é muito importante para a comunidade surda entender as nossas emoções aqui no Conasamba. Então, vamos para o próximo convidado, presidente da ESA de Belém do Pará, da Aldeia Cabana, nosso Fernando Guga. Estou muito feliz com a Liga do Pará, porque depois de 22 anos, o Império do Samba, quem são eles, é campeão do Carnaval de Belém, e isso me deixa muito feliz. Então, Fernando Guga agora com as suas palavras. Foram 29 anos. 29. Uma longa espera do Quinzão. Carnaval de Belém, boa tarde a todos, uma honra estar aqui com vocês, galera, gente que a gente admira de longe, né, acompanha de longe, tão pouco pode estar junto, e a gente fica tão feliz quando a gente está assim junto, porque a gente se sente forte, se sente seguro, agora vai, né, e a gente que passa o ano todo ouvindo não dá, não pode, não consigo, a gente vem para cá e ouve, vamos juntos, a gente vai conseguir, a gente volta revigorado, né. Eu estava falando ontem que os problemas são comuns mesmo, sabe? A gente, até de jurados, a gente estava ontem numa mesa e taca nos jurados, esse tem que renovar, então, assim, problemas são comuns a todos, mas o que mais nos afeta realmente é esse descaso, é a forma com que, humilhante, a palavra é essa, com que somos tratados, em geral, pelo poder público. E eu atribuo isso, pessoal, assim, um dos fatores é que a gente não consegue fazer bancada. A verdade é que o carnaval, quantos parlamentares a gente conseguiu mandar para Brasília como legítimo representante do carnaval, de cada estado? A gente tem bancada evangélica que também larga, taca na gente, a gente tem bancada de bala, a gente tem bancada de boi, e a bancada da folia a gente não tem. Porque o que acontece? A gente recebe nas nossas quadras 1, 2 ou 3 parlamentares, vai lá, dá uma pequena contribuição, tira foto, é aplaudido, a bateria faz a saudação e não fica nada. Não fica nada. Então, acho que se a gente não transformar mesmo
uma prática política dentro das escolas. Sim, eu não estou falando de partido, tá? É óbvio que a gente tem as nossas identidades que são muito claras, que são ligadas a movimentos de esquerda. A nossa formação é essa, o que não impede de que a gente dialogue com todo mundo. Então, eu proponho realmente que a gente comece a pensar nisso, de ter bancadas e de ter a voz, não de simpatizante, mas uma voz real, feita a partir, formada dentro do mundo do samba, dentro do mundo do carnaval. Eu quero fazer um convite para vocês, todos sabem que Belém vai sediar a COP, e assim como o Carnaval, o Norte, historicamente, é muito discriminado, a gente sempre é tratado como lá não acontece, lá não tem jeito. As pessoas imaginam Belém uma metrópole de 1.700.000 habitantes, as pessoas acham que vão deparar com uma surucucu pulando no pescoço do cara, que vai tropeçar numa onça, enfim. E Belém é uma cidade muito grande, que está preparada para grandes eventos, obviamente, que dessa magnitude a gente nunca recebeu, porque são chefes de Estado, mas a cidade está muito preparada. Mas eu quero convidá-los para uma ação que é paralela, que é a Cúpula dos Povos. A Cúpula dos Povos ela é tão grande que eu não sei dizer para vocês como ela surgiu e nem se ela tem um comando central, porque não tem. São todos os movimentos da sociedade civil, todos eles da cultura, políticos, sociais, que se juntam, se unem, assim como nós, né, e vão estar na Universidade Federal do Pará, que é uma universidade muito parecida com essa, é gigante, e fica na beira do rio, e ela vai abrigar todos esses povos. Então, todo mundo é bem-vindo, vão ter ali tendas com várias reuniões, e dali vão surgir, por exemplo, vejam só, o Carnaval foi convidado para participar da cultura, mas também da Cúpula da Infância, o que me surpreendeu, e quando eu fui chamado, por quê? Porque Carnaval realmente transforma vidas, né? Carnaval pode ser o início de uma trajetória artística do jovem, de tirar das ruas, e vejam só, e as crianças nós somos acusados tanto de sensualizar a juventude, a criança, né? E vamos participar da Cúpula da Infância, com muito orgulho. Então, estão todos convidados, eu sei que a dificuldade de chegar lá, neste período, vai ser bem complicada, as passagens estão com preços altíssimos, mas a gente vai estar também com uma roda, uma mesa, para debater cultura popular em geral, mas específica de Carnaval, então o convite fica feito. Sejam muito felizes, pessoal, estou muito honrado de estar aqui com vocês, presidente. Muito obrigado mesmo. E aí eu vou ter que reivindicar que a Amazônia receba. Então, tudo bem, pode ficar para 2027. Obrigado, pessoal. Obrigado. Apenas duas considerações. A primeira, Fernando, a Frente Parlamentar do Samba conta com 168 parlamentares. Então, é importante a gente pegar a listinha, só do meu estado são 3. Pegar essa listinha e cobrar. Foi uma iniciativa à época do deputado federal Quaquá, que agora é prefeito, né, de Maricá, que tem feito um trabalho importante com relação ao carnaval por lá. E a gente sempre fica feliz quando carnavais retornam. A gente teve essa dificuldade com Porto Alegre, né? A gente sabe quais foram as marcas que Porto Alegre carrega até hoje por conta desse fatídico ano de 2018. E a gente tem aí o Carnaval de Paranaguá, no Paraná, que vai voltar a acontecer pelas mãos aí do senhor Cláudio Apiacás, que está aqui conosco, né? Dona Brígida Nazaré. Estão aqui? Pode levantar a mão aí. Palmas para o... Quando um carnaval volta a acontecer, a esperança da gente também, né, se eleva um pouco. Então, agora, uma breve... E vai falar muito daqui a pouco, o segundo vice-presidente da FENASAMBA, o Juarez de Souza. Boa tarde a todos que fazem parte dessa mesa tão importante para nós, que com todas as dificuldades que já foram expostas, com tudo que a gente conhece do cotidiano do nosso carnaval, e sabemos da dificuldade, o que nos alegra e nos mantém aqui, mesmo hoje numa condição de dupla função, como vice-presidente da FENASAMBA, mas também como presidente de liga, dizer para vocês que quando a gente pensou a FENASAMBA,
lá nos anos, não a FENASAM, pensamos num encontro nacional que nos representasse em federação. E lá nos anos 90, isso não aconteceu. Isso não era apenas uma vontade, porque algumas pessoas pretendiam, por alguma razão, quem sabe ter um destaque nacional, ou vir através disso se completar ou trazer qualquer outra propriedade que não fosse a busca de, nesta unidade, buscar o que estamos conseguindo a partir de 2013, quando a gente renovou essa ideia e conseguiu, a partir desta semente, ser a interlocução que hoje, por 3 falas aqui, consistentes, inclusive, demonstraram o quanto a FENASAMBA tem sido importante para este elo que isoladamente não tem força, mas no conjunto, com certeza tem essa força. Tanto é que hoje um pedido de agenda com a secretária Margarete Menezes, ela é respondida e atendida. Em outros tempos, não fosse um corredor de acesso por viés político e não por viés cultural, muito menos pelo carnaval, se conseguiria, né? Então, são realidades que foram construídas, e peço até licença para o presidente Cachito para poder estar falando com esta objetividade sobre esta luta. Esta luta, ela não é a luta de uma pessoa, de 2 pessoas, de um grupo ou de uma coisa, é de uma causa. E se ela não tivesse acontecido em algum momento, e para nossa felicidade ela aconteceu, e estamos na 7ª edição, aí sim já como CNPJ, né? Estamos na 7ª edição do CONASAMBA, depois de 13 anos de luta de criação da FENASAMBA. E, para nossa felicidade, algumas coincidências muito importantes. Tivemos aqui a nossa presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, que está liderando também esses 168 parlamentares da nossa frente parlamentar da cultura popular, carnaval também. Então, assim, o que ocorre hoje aqui? Hoje, nós estamos tendo a certeza que a caminhada da FENASAMBA valeu a pena. Estamos aqui com quantos presidentes de liga? Das cidades mais importantes, né, que fazem efetivamente o carnaval, estão aqui, né, estão aqui para discutir com todas as demandas que nós sabemos que são as mesmas dificuldades de relação, as mesmas dificuldades de repasse, a forma como são tratadas como se fosse um favor, como não fosse, como disse a própria presidente Kelly. Na realidade, isso nunca foi favor, mas é feito assim, como exaltou o Tomate, como exaltou o presidente da Liga de São Paulo. Na realidade, nós temos esse direito. E essa interlocução, ela não pode ser feita individualmente, e muito menos no bater da porta e esperar a resposta. Ela tem que ser organizada, ela tem que ser da forma como está sendo construída, e ela vai ter eco. Ela está muito próximo deste eco acontecer com essas leis se efetivando. Lembrou também o representante da Liga, eu acho que foi a Liga RJ que falou, né, com referência à questão da legislação, e realmente o legislador de município, o vereador, ele não pode legislar aquilo que gera custos, né, despesa, e nós não somos despesa, nós somos investimento, mas também não pode investimento. Então, nós temos que achar dentro desse viés, além de aprovar a lei, temos que achar uma efetiva realização da lei. Porque enquanto a gente não conseguir uma política de Estado, que é aquela que vai nos tirar independente de quem estiver governando, vai ter que praticar, até que nós não tenhamos uma política de Estado aplicável, tá? Nós temos que ter leis, que além de ter a lei, nós temos que tentar ver como que nós vamos fazer ela ser efetivada. Porque em alguns lugares elas existem, viu? Só que elas não são praticadas, e sempre com a mesma desculpa: não sobrou dinheiro para isso. Então, nós não podemos ficar nessa via do senão. Nós não podemos estar no acostamento, nós temos que estar na via principal. E é isso que nós estamos construindo, e estou muito feliz de estar podendo participar exatamente deste momento da história do Carnaval. E essa história, com certeza, terá um final feliz, porque aqui estão pessoas abnegadas, pessoas que abrem mão de muitas coisas para estar fazendo este momento acontecer. E digo, não o momento da CONASAMBA somente, mas o momento do cotidiano, o dia a dia de cada um de nós que defendemos as nossas causas dentro das nossas cidades, para trazer tudo isso que já foi traduzido aqui, né? Alegria, saúde, desenvolvimento, geração de emprego e renda, trabalho social, trabalho cultural, trabalho de todas as... Aliás, não existe nada mais completo que Carnaval. Carnaval é onde se reúne todas as artes, e todos ao mesmo tempo,
consegue visibilizar isso quando se conclui um desfile de escola de samba que é realizado por esses protagonistas aqui que estão à frente de uma liga, gerando o seu sacrifício em prol de todo um coletivo. Muito obrigado. Agora, finalizando a nossa rodada de pronunciamentos, presidente da FENASAMBA, Cachito Ricardo Campos. Aqui? Boa tarde, meus queridos senhores e senhoras, meus irmãos presidentes e presidentas da nossa federação. Primeiro que eu não ia falar aqui agora, né? Então, o que eu vou falar agora vem do coração, né? Primeiro que a CONASAMBA nasceu disso, né? De uma reunião plenária que nós somos obrigados a fazer pelo nosso estatuto, né? E a gente transformou essa reunião, essa possibilidade de a gente estar junto presencialmente, porque é impossível, nas nossas condições, organizar uma entidade nacional com a presença de todos o tempo todo, principalmente com as demandas desses senhores, do dia a dia que eles têm nas suas cidades, com as suas escolas, e a FENASAMBA ela vem justamente para completar esse espaço de articulação política que nós precisamos, né? E então nós aproveitamos esse momento para fazer uma reunião além de só um debate para as questões do dia a dia da instituição. A ideia da gente é deixar um legado para o samba, para o carnaval brasileiro. Por isso que a gente construiu o Congresso Nacional das Escolas de Samba, CONASAMBA, em 2020, no Rio de Janeiro, onde nasceu a FENASAMBA. A FENASAMBA nasceu basicamente no estande da UESP, na Feira Carnavalha, depois de uma feira de debates, de uma conversa com o presidente da Liesa, e eu, Juarez, Moa, o ex-presidente da Liga de Vitória, o Joel, o ex-presidente da Liga de Guaratinguetá, fundamos em 15 de julho de 2017 a FENASAMBA. E a FENASAMBA, ela é o espaço de luta para que o Brasil, que é reconhecido pelas escolas de samba, presidente Tomate, mas que ainda não reconhece a gente com essa importância, com essa capilaridade, e com o que a gente representa do país no mundo. O país do sucesso, o país da organização, o país da cultura, e tudo isso é traduzido num desfile de escola de samba. A organização ao máximo, o respeito a um pavilhão, que não estão mais aqui, porque acho que já estão lá na Passarela Negro Querido, e respeito a todas as diferenças que a gente tem. Inclusive essa aqui, né? A FENASAMBA é uma entidade de líderes das escolas de samba. Infelizmente, ainda nós temos poucas mulheres mesmo. Isso reflete, eu sou muito cobrado, a Meire Terezinha, nossa segunda diretora financeira, não, secretária, está ali, presidente da Liga de Mauá e da Liga das Ligas do ABC de São Paulo, que são um conjunto de 5 cidades, sempre me cobrou isso. Pô, presidente, mas cadê as mulheres na FENASAMBA? Mas a gente é uma confederação, então o nosso carnaval também acaba reproduzindo esses conceitos que a gente tem na sociedade. Eu queria me dirigir a todos, aos nossos colegas, mas eu queria me dirigir em especial ao presidente Tomate, que a partir da relação do presidente Tomate, a gente fala Tomate lá em São Paulo, que a gente... E o presidente Tomate no samba ele nasceu para o samba como eu nasci,
né, dirigindo uma entidade que tem uma característica diferente, que também sempre é muito criticado pela nossa raiz, né? Eu fui presidente de uma escola de samba que nasceu de uma paixão por um time de futebol e tal. E da administração do Tomate, está se construindo um legado de união do Carnaval de São Paulo que nunca teve. E eu dirigi uma instituição por 8 anos e nunca cheguei ao nível de consenso como nós estamos vendo no Carnaval de São Paulo, entre a União das Escolas de Samba Paulistano e a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Isso tem muito dedo do ex-presidente Sidney, mas muito o dedo do presidente Tomate. E essas confluências têm chegado à FENASAMBA. E aí eu aproveito publicamente, presidente, esse nosso movimento precisa muito da Liga Independente de São Paulo, por dentro da nossa instituição. Tenho certeza que a Liga não precisa da FENASAMBA, mas a FENASAMBA e todos nós precisamos da força da Liga de São Paulo, como nós temos a Liesa do Rio de Janeiro, que também não precisa da FENASAMBA. Mas nós precisamos de vocês junto com a gente oficialmente. Eu sei que você está de coração, eu sei que a Liga está com as ações que ela tem feito junto com a gente, mas eu queria formalmente fazer o convite para a Liga de São Paulo estar também nesse movimento, junto com a gente, e nós vamos ser muito mais fortes, como nós estamos sendo fortes nessa reunião. Essa reunião está maravilhosa, com as 2 entidades do Rio Grande do Sul, com as 2 entidades do Rio de Janeiro, com as 2 entidades de São Paulo, com Santos, que é um dos maiores carnavais do Brasil, com Belém do Pará, que é um dos maiores carnavais do Brasil, com o Moa, que é um símbolo do carnaval de Brasília, mesmo sendo portelense, mesmo sendo sócio do Vai-Vai. Antes de tudo, ele é vai-vaiense, do que Portela, do que Aru, enfim. E a gente precisa muito, nesse movimento, para a gente ter a força total, oficialmente, da Liga de São Paulo nesse momento. Já que não estamos num final de reunião, que todo tipo de convite a gente tem feito, convite das cidades para ser a próxima da FENASAMBA, eu vou entrar nesse caminho e convidar oficialmente a Liga das Escolas de Samba. Espero que o presidente aceite, leve, está a presidente Angelina aqui, né, que é a nossa embaixadora, Solange é a nossa embaixadora, enfim, e gostaria muito que você estivesse. Acho que é isso, né, para a gente, acho que é para encerrar a reunião, essa mesa. O mediador já foi embora, né? O que é para fazer? Para fazer a carta. Então, a gente encerra essa mesa, né, com esse meu pedido, com agradecimento de todos. A CONASAMBA desse ano foi a maior presença... Ah, você está aqui. Tá, nós vamos tirar foto, receber os kits e certificados. Mas a CONASAMBA desse ano é a maior em presença de entidades carnavalescas da história, desde 2020, que nós começamos com 30 pessoas. E hoje nós temos quase 30 ligas aqui presentes. Então, muito obrigado e vamos encerrar essa reunião com uma foto bonita na união de todos os líderes do Carnaval. Tamo junto, gente. E uma camisa de força. E uma Porto Alegre. E uma Porto Alegre. Valeu. Foi ótimo, cara. Quando sai justo em camisa de força. Valeu. Presidente. Eu queria sugerir, eu queria, assim, a tua apresentação.
Vamos fazer isso mesmo. Não, então eu vou dizer no microfone, porque eu estava pedindo autorização para o presidente. Essa reunião aqui, tá, como a gente tem já demanda de horário e tudo, ela vai continuar, inclusive com o mediador junto na reunião, mesmo não sendo mais presidente de liga, porque é importante, porque tem pautas que a gente não vai conseguir demandar aqui devido à própria brevidade do tempo, mas o presidente vai convocar uma reunião de vídeo em ato contínuo, tá? Dessa nossa mesa aqui. Obrigado a todos aí. Valeu, hein? Boa. Na verdade, estou pedindo aqui, cometi um grande pecado, porque na nossa ida a Brasília, nós somos lá não apenas recebidos pelo Ministério da Cultura, mas nós somos recebidos também pelo Ministério do Empreendedorismo, através do diretor Marcelo Strama, que está ali, representando o ministro Márcio França, que é importante a gente citar, não podia ter cometido esse engano. E o Ministério do Empreendedorismo também, muito importante nas nossas relações, e fomos atendidos pelo Ministério do Empreendedorismo em Brasília. Marcelo Strama, por favor. Nelsinho, venha aqui também. Nossa embaixadora. Deixa eu anunciar aqui, que eu anunciei na reunião, muita gente não sabe, mas Sávia Davi, rainha de bateria da Estrela do Terceiro Milênio, musa do Carnaval do Rio de Janeiro, e é uma das nossas novas embaixadoras do Carnaval. Uma salva de palmas aqui para ela. Obrigado. Estamos aqui. Marcelo, faz favor, vem aqui do lado. Nós vamos, presidente Angelina. Mais mulheres, isso. A nossa benemérita, por favor. Marcelo, vem aqui. Nós vamos encerrar o processo e nós vamos... Débora Justino, nossa diretora institucional, foi nomeada também, mais uma mulher no nosso time. Representante da UES. Marcelo, para quem não sabe, é diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, um dos nossos principais parceiros nesse evento, junto com o SEBRAE. Obrigado. Queria uma palavra sua. Né? Ficou esses 3 dias aqui no nosso segmento do Carnaval, entendeu de pronto, né, a importância do nosso segmento, participou da feira. A feira foi inaugurada, a FEC, Feira do Empreendedorismo Carnavalesco, que vai seguir ou para o Rio Grande do Sul, ou para São Paulo, ou para Belém, para onde a gente for, nós vamos ter a feira, né, que é a partir de uma inspiração de uma conversa que a gente teve com o Ministério do Microempreendedorismo, para a gente fomentar mais essa cadeia que já existe dos empreendedores do Carnaval. Queria uma palavra sua, antes da gente ler a carta, que é uma pré-carta que a gente vai apresentar, esperamos que todos aprovem, depois a gente lança um modelo final desse documento que o nosso secretário-geral vai ler daqui a pouco. Marcelo, obrigado por tudo, de fato, a sua entrada e a entrada do Ministério do Empreendedorismo nesse mundo do Carnaval, nessa imersão que você teve nesses 3 dias. Obrigado.
Maravilha. Quero eu aqui agradecer, presidente Cachito, pela oportunidade de aprendizado com tanta gente que a gente admira e, às vezes, admira a distância e poder participar desses debates com tanta gente, com tantos feras do carnaval, feras do samba, para mim é motivo de grande alegria. Eu disse na abertura, e quero repetir, que o teu nome, Cachito, ele empresta credibilidade a tudo isso. Então, reiterar aqui a nossa admiração pelo teu estilo de conduzir todo esse trabalho e a gente que acompanhou desde o início um pedacinho desse trabalho, a gente, para chegar nesse momento aqui, de entregar uma carta com propostas que saem desses debates, é realmente uma trajetória muito longa. Então, quero parabenizar você, o seu vice-presidente, todo esse time que está aqui e dizer que essa parceria, no meu ponto de vista, está só iniciando, porque a gente tem uma trajetória longa pela frente e sempre valorizando as nossas raízes, nosso ponto de partida. Valeu, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mandar uma menção para o nosso querido Sandro Avelar. Ele não está aí, o Sandro, né? Já foi embora? Ele está aqui? O Sandro está aqui na sala? Tá. Alguém olhou lá no fundo? Eu não enxergo, cara. Como eu também queria trazer aqui, nesse último momento... Hã? Vamos chamar duas pessoas. O Sandro Santos, Fená Sambista. Como nós aqui, eu vou dizer aqui. O Sandro Santos é do MINC, mas na verdade ele é da Fená Samba. Nós emprestamos ele para o MINC, para a Margarete, para o Márcio, mas ele é nosso. E queria chamar um dos caras que eu mais admiro aqui, que vai ser o meu último ato aqui dessa reunião de hoje, que é o Patrick Carvalho, grande coreógrafo. Está aí? Me falaram que ele está aí. Vem aqui, Patrick. Um cara gigante, atendeu de pronto o meu convite, nem me conhecia, e é uma das nossas referências. E eu quero convidar, enquanto o Patrick chega aqui, para o grupo dos artistas do samba, que são embaixadores da Fená Samba, que levam a nossa entidade para suas vidas. Patrick, por favor, vem aqui. O senhor está nomeado embaixador da Fená Samba, assim como nós nomeamos o Ailton Graça, a Sávia, a Vicky, 4 homens e mulheres negros que nos representam demais como grandes personalidades do samba. Sendo assim, vamos passar ao nosso decano, Moacir de Oliveira Filho, que já está olhando para mim bravo, e eu passo o microfone. Já tem o microfone dele. Desculpa, querida. Por favor, vamos ler a carta, e se vocês aprovarem, a gente levanta os crachás, como todo processo de assembleia, e vamos aprová-la ou não. Por favor, decano. Carta de Florianópolis, 2025. Representantes das entidades filiadas à Federação Nacional das Escolas de Samba, FENASAMBA, reunidos em Florianópolis nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no CONASAMBA 2025, fiel ao seu compromisso de defender o samba e as escolas de samba de todo o país, preservando as raízes e a identidade da nossa maior manifestação de cultura popular, para além dos mega espetáculos dos grupos especiais do Rio de Janeiro e de São Paulo, reafirmam sua disposição de continuar lutando por políticas públicas permanentes que valorizem o samba, o carnaval e as escolas de samba. Para isso, tomou emprestado um símbolo da história afro-brasileira que norteou o eixo dos nossos debates, Sankofá. Espera aí. Sankofá é um símbolo que recorda os erros do passado para que eles não sejam cometidos no futuro. Estudar o passado é essencial para aprender de onde viemos, como construímos nossa identidade
e quais os rumos estamos tomando. É necessário seguir em frente, rumo ao futuro, sem se esquecer do passado. Convencidos da necessidade de construir o futuro, sem esquecer nossas raízes, nosso passado, nossa ancestralidade, o CONASAMBA 2025 centrou seus debates nessa questão conceitual. Debatemos a importância das escolas de samba mirins, o futuro do carnaval, das velhas guardas e dos griots, os valores ancestrais do carnaval e das escolas de samba e dos pesquisadores, responsáveis pelo resgate e preservação desses valores. E fizemos uma reunião da Aliança Internacional do Carnaval com representantes de países latino-americanos, europeus e africanos. O CONASAMBA 2025 reafirmou nossas ancestralidades, entendendo que as escolas de samba têm suas raízes no Cais do Valongo, na Pedra do Sal, na Casa da Tia Seata, na Praça 11, no Buraco Quente, em Oswaldo Cruz, no Quilombo da Saracura e nos terreiros, becos e vielas espalhados por esse país. É desses solos sagrados que tiramos nossos fundamentos e as lições que queremos passar aos sambistas de amanhã, e é nosso dever preservá-las. Além desse eixo central, o CONASAMBA 2025 discutiu questões técnicas, marketing, comunicação, captação de recursos, gestão, sustentabilidade, equidade e respeito às diferenças, organização e produção dos desfiles, o papel das instituições públicas, universidades e institutos federais, buscando capacitar tecnicamente nossas entidades para que se fortaleçam cada vez mais. Como representantes de mais de 1.000 escolas de samba e entidades carnavalescas de todo o país, de Macapá a Uruguaiana, defendemos um desfile que preserve as raízes, avance para o futuro e valorize os fundamentos ancestrais das escolas de samba: o samba, o canto, o ritmo, a dança e, acima de tudo, uma sólida relação com as suas comunidades. Reafirmamos também nossa preocupação com as centenas de municípios brasileiros que ainda continuam com seus desfiles suspensos ou cancelados, sob o hipócrita argumento de que recursos destinados ao carnaval deveriam ser utilizados para saúde, educação e segurança, desconhecendo que é dever constitucional do Estado apoiar e financiar a cultura e as manifestações populares. E continuamos a denunciar as ameaças ao carnaval, vindas de setores retrógrados e conservadores, contaminados pelo racismo, pela misoginia, pelo preconceito. Dentro das... Para um pouquinho. O CONASAMBA 2025 reforçou que o papel do governo federal no fortalecimento do carnaval, dentro de sua competência federativa, deve ser de natureza estratégica. Isso significa atuar na formulação de políticas públicas estruturantes de alcance nacional para a promoção do setor. É fundamental... Estou apanhando aqui, não. Estou apanhando aqui. É fundamental a sua atuação junto ao reconhecimento do carnaval como patrimônio cultural e parte viva da memória nacional. Entendemos que cabe ao governo federal o financiamento e o apoio às iniciativas voltadas para o fortalecimento da infraestrutura cultural e artística de todo o país, a promoção de projetos de internacionalização e intercâmbio cultural, o investimento em ações de formação e qualificação da rede criativa do carnaval, o estímulo à produção audiovisual e à comunicação e, sobretudo, a promoção do acesso ao mercado da indústria cultural. O carnaval necessita de um espaço institucional que atue como articulador de políticas públicas e promova o diálogo com os demais órgãos do governo federal. Essa estrutura é fundamental para garantir uma atuação integrada, eficaz e contínua em favor do setor.
Embora já tenhamos acumulado propostas concretas, com programas, ações e projetos de atividades prontos para serem apresentados, compreendemos que esse debate deve ocorrer nos espaços legítimos de formulação das políticas públicas. Nossa mobilização busca justamente o reconhecimento e a criação de um espaço institucional dentro do Ministério da Cultura ou de suas entidades vinculadas que possa acolher e coordenar essa agenda. Assim, poderemos retomar de forma estruturada e colaborativa o nosso projeto de construção de uma política nacional para o Carnaval. Saímos do CONASAMBA 2025 fortalecidos e convencidos de que, como diz o samba Verde Bandeira de um dos nossos palestrantes, Marquinhos Oswaldo Cruz e Luiz Carlos Máximo, sim, tenho raiz, primeira-dama, imperatriz, sou popular. Podem tentar me podar, podem tentar derrubar, fortalecido eu vou nascer de novo. Florianópolis, 28 de setembro de 2025. Alô, alô. Tô esperando 7 segundos aqui. Alô, alô, alô. Quem falou 7 segundos mentiu, viu? Eu tinha mais de 7 segundos. Gente, tá colocada a carta, a gente ainda vai... Vão ter alguns destaques pequenos, eu tenho alguns para fazer, para fazer. O Moa sabe o que é, mas eu queria que todo mundo que está com crachá aí, quem é a favor, por favor, levante. Quem é contra também não tem problema. Eu acho que por maioria absoluta está aprovada a nossa carta da CONASAMBA 2026. Muito obrigado a todos. E vou passar registrando a chegada do nosso novo embaixador também, Ailton Graça, que está aqui com a gente. E vou passar aqui a palavra para o nosso benemérito número 2 da FENASAMBA. O número 1 é o seu Anísio, né? E o Luiz Carlos Magalhães é o número 2, inclusive é o autor do nome Federação Nacional das Escolas de Samba. E muito obrigado mais uma vez. O senhor vai encerrar o nosso congresso. Presidente. Eu nem sabia disso, que eu era o autor. Mas olha, aí é muita coisa para falar, né? Mas eu vou simbolizar aqui o seguinte: dá vontade de propor que Florianópolis seja a sede da FENASAMBA. É só uma brincadeira, só uma brincadeira. Porque a anterior foi tão boa, e essa também foi tão boa, e elas duas ampliaram tanto, né? Eu sinto que nós éramos pequenininhos. E curioso como foi um congresso de muitas frases importantes, mais do que bonitas, frases importantes. Eu ouvi uma, já não sei mais quem falou, que semear para plantar na mesa das escolas de samba mirim. Porque é isso que nós temos que fazer, o nosso papel é esse. Porque o Rio de Janeiro e São Paulo, nas ligas principais, já estão consolidadas. Elas são uma referência. Mas o nosso trabalho maior é aqui na FENASAMBA, nessas cidades menores. Eu quero dizer que eu fiquei muito surpreso. Eu acho que eu me surpreendi mais com as mesas que eu não pensava nem em estar presente, que foi uma mesa sobre as educadoras de ontem e a de hoje, aqui das memórias. Não é isso? Que coisa fascinante. E aí eu fiquei imaginando, vendo essas duas mesas. Eu frequentei, fui presidente da Portela 2 vezes, frequentei a plenária dos presidentes por 6 anos. É Benemérito Eliza, não é? Benemérito Eliza. Mas eu fico imaginando, nessas duas mesas, se os presidentes das escolas de samba do Rio de Janeiro estivessem ali presentes. Eles iam mandar internar todo mundo. Porque é uma realidade completamente diferente.
Como é que havia ali a emoção da Raquel Valença, da Helena Teodoro, da moça, que eu não sei o nome, infelizmente, falando. A de ontem também, que eu cheguei até a ousadia de convidá-la para ir ao Rio de Janeiro com o marido dela. Se não tiver hotel, fica lá em casa. Entendeu? Porque são pessoas que me impressionaram tanto. Então é isso. É essa emoção que a FenaSamba está trazendo, que nós temos que saber aglutinar e saber atrair a nossa gente para que essa emoção seja levada para esse outro Brasil, que não é o Brasil das superescolas de samba SA do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sei que as escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, não dos grupos principais, precisam de muita ajuda também, e nós estamos juntos, não é isso? Mas é esse Brasil que nós temos, esse Brasil que é o nosso agora. Mestre Newton. Mestre Newton. Uma salva de palmas. Isso. Desculpe que eu só sei o nome do lado pessoal do Rio de Janeiro, mas eu vou aprender o nome de todo mundo. Vai ser benemérito nosso. Então tá, eu agradeço a todos, obrigado a Caxito pelo carinho. E até a próxima. A próxima vai ser em Florianópolis também? Não sei. Porto Alegre? É. Tá bom, grande abraço a todos então. Grande abraço a todos. Obrigado, gente. Vamos comer uma feijoada e vamos sambar com bom gosto. Obrigado. Tchau.